Olá, aluno do Bem Diploma! Tô aqui agora para iniciar o capítulo 5 da apostila de vocês de matemática, que fala sobre medidas e seus usos. Para começar, vamos pensar sobre o que é medir. Medir é comparar grandezas de mesma espécie, como, por exemplo, dois comprimentos, duas massas, duas áreas, enfim. E a necessidade de medida, ela vem desde muito tempo atrás. A medida em si existe desde civilizações e povos muito antigos. Como que se fazia, por exemplo, a medida de uma determinada área, de qualquer coisa, quando não se existia o metro, por exemplo, não se existia trena? Como que a gente media? Se media com o que se dava para medir, né? Por exemplo, a polegada, né? A gente vê que a polegada ainda é um tipo de medida utilizada até hoje. Foi convertida em centímetros, agora uma polegada é 2,54 centímetros. Mas na época era um objeto de medição, assim como, por exemplo, mão. Por exemplo, pés, por exemplo, tantos pés de distância. A medida do côvado também. O côvado era uma medida que media a partir do cotovelo até a ponta do dedo médio. Só que você concorda comigo que esse tipo de medida não tem precisão? Por quê? Porque o meu polegar não é do tamanho do seu polegar. O meu polegar não é nem do tamanho do outro polegar, né? Porque nós somos mesmo diferentes, enfim. Então não tem como você saber exatamente uma medida sem que não haja um instrumento eficiente de medição, para dar justamente mais precisão à sua medição. E para exemplificar isso, a apostila conta uma historinha de João e de Paulo, que eles resolvendo ali descobrir qual o tamanho de uma rua, não tinham fitométrica, eles resolveram medir em quantidade de passos. E aí viu que João deu 18 passos enquanto Paulo deu 16, e aí teve aquela briga que é 18, que é 16. Por que isso? Justamente pelo que eu acabei de falar, porque as nossas medidas são diferentes. Pensando nisso, vamos dar uma olhadinha agora no Desenvolvendo Competências número 1, que vai aparecer aqui. Catarina e seu filho Pedro mediram o comprimento de um palmo de suas mãos, obtendo 20 centímetros e 15 centímetros respectivamente. Se Catarina mediu uma mesa obtendo 10 palmos de sua mão, usando a mão de Pedro para medir essa mesa, serão necessários, opção A, pouco menos de 13 palmos, opção B, pouco mais de 13 palmos, opção C, exatamente 13 palmos, ou opção D, exatamente 15 palmos. Primeira coisa que a gente sempre faz é passar os dados, né, no meu caso aqui, para o quadro, no seu para o papel. Então vamos lá. Catarina tem a mão de 20 centímetros. Pedro tem a mão de 15 centímetros. Ela mediu a mesa com 10 palmos. Então, segundo a mão de Catarina, que mede 20 centímetros, 10 palmas dela é igual a 200 centímetros. E aí eu pergunto para você, quantos palmos vai precisar de Pedro para medir a mesa? Se a mesa tem 200 centímetros, quantas medidas de 15 centímetros ela tem? Basta a gente fazer a continha de dividir, né? 200 dividido por 15. Vamos fazer aqui no cantinho? 200 dividido por 15. 20 dividido por 15 é 1. 15 vezes 1 é 20. Para cá sobra 5. Baixo 0. 50 por 15. Nesse caso aqui vai dar 3. Porque 3 vezes 15, 45. Para 50, 5. Como não dá para multiplicar, a gente coloca a vírgula aqui, coloca o 0 aqui, 50 vai dar 3, vai sobrar 5, vai dar 3, dá 13,33 aproximadamente. Então, observando aí as alternativas que nos foram apresentadas, nós sabemos que a alternativa B, pouco mais de 13 palmos. E justamente para padronizar as medições em geral, por exemplo, você vai medir a altura de alguém, você vai medir em metro, ao invés de centímetro, ao invés de milímetro. Então, para padronizar isso daí, o Brasil adotou, então, as medidas como padrão do Sistema Internacional de Unidades, que foi criado em 1960, ou então pode ser chamada apenas de SI. Essas medidas aqui são as medidas padrões do Sistema Internacional de Unidades. Obviamente que aqui nós temos assim uma quantidade reduzidíssima de medidas do SI, porque a lista é gigantesca, é enorme. As que eu coloquei aqui são algumas mais básicas, por exemplo, comprimento, a gente sempre utiliza metro,
Área, a gente sempre utiliza metro quadrado, volume sempre utiliza metro cúbico, massa, quilograma. Interessante isso daqui, né? Que quando a gente aprende, por exemplo, a se pesar, né? Ah, eu peso tanto, eu peso tanto. Não, não é o peso, você tem tanto de massa. A massa é medida em quilograma, o peso é medido em Newton. Isso daí é lá da física, né? Newton, no caso, é uma medida também do SI que relaciona o quilograma com também o metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Temos o tempo medido sempre em segundo, temos a corrente elétrica sempre medida em ampere, a temperatura sempre em Kelvin e a velocidade sempre em metro por segundo. Interessante analisar essas duas aqui, porque são duas que a gente não costuma utilizar muito aqui no Brasil, por exemplo. Quando a gente quer medir a temperatura interna, externa, qualquer coisa assim, a gente fala sempre em graus Celsius, quando na verdade o sistema adotado pelo Brasil tem como padrão a unidade Kelvin, que é uma unidade que tem exatamente a mesma escala de variação do grau Celsius, porém é um pouquinho diferente. Eu vou explicar isso melhor para vocês no próximo vídeo. E o metro por segundo também. Geralmente a gente utiliza mais o quilômetro por hora do que o metro por segundo, mas a gente precisa saber que a unidade padrão no Brasil são essas aqui. Inclusive na prova do ensejo de vocês, se cair uma determinada questão que seja, por exemplo, Fernanda usou um termômetro para medir a temperatura externa de sua casa e estava 23 graus Celsius. Qual seria a medição real desse termômetro se fosse na escala do Sistema Internacional de Unidades, por exemplo? Você precisa saber que é o Kelvin, então você precisa transformar de graus Celsius para Kelvin, que é inclusive a nossa próxima aula. Isso tudo aqui começou a aparecer principalmente depois do Renascimento, das grandes navegações, depois da Revolução Industrial, por exemplo, em que começou-se a adquirir máquinas gigantes para fazer todo um trabalho de linha de montagem, por exemplo. Vamos supor que em uma dessas máquinas gigantes, assim, do tamanho de uma sala, se quebre um parafuso. O que você faz com a máquina? Joga fora? Não, primeiro que a máquina veio importada de outro país, que já tinha tecnologia mais avançada, tudo mais. Então você ia precisar de um parafuso exatamente igual àquele. Como que você faz? Primeiro que tem ali toda a distância, o frete. Se o frete hoje em dia já é caro, imagina então naquela época com as grandes navegações e tudo mais. Então você precisava construir um parafuso exatamente com as mesmas medidas daquele outro parafuso. Aí como que você ia medir o parafuso? Você ia chegar lá, colocar seu dedo, é tantas polegadas, você ia falar para a pessoa que vai fazer a peça. E aí o polegar dela era pequeno. Você concorda comigo que o parafuso não ia encaixar? Não ia. Por isso, a necessidade de se haver um sistema de medidas. Existem outros também, além do SI, tem outros também sistemas de medidas, porém o adotado pelo Brasil é o SI. Ok, gente? Entendido? Se não tiver entendido, deixa aí alguma coisa aí no comentário aí embaixo pra eu dar uma olhadinha, pra eu tentar te responder, te ajudar. É isso então, gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, tá, gente? O like ajuda muito na divulgação no canal. Ajuda aí também compartilhando, mostrando pros amigos, chamando os amigos pra estudar junto com a gente. Enfim, um beijo pra você e bons estudos!